Eu tenho observado, muitas vezes, as pessoas reclamam porque pede a Deus e não recebe. Porque Deus não respondeu a sua oração. Muitas vezes você diz que Deus não respondeu a sua oração. Mas na maioria das vezes ele respondeu sim. Só que ele não respondeu com a resposta que você gostaria de ouvir. Porque nem sempre Deus vai dizer sim para nós. Nem sempre Deus vai dizer sim. Desde o início ele já começou dizendo não. Quando ele colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele falou: não comereis desse fruto. Para o primeiro homem ele disse não. Ele disse não para Moisés. Moisés era aquele homem que quando ele falava com Deus, Deus respondia imediatamente. Eu admiro essa história. Eu amo essa história. Quando Moisés precisava de uma resposta, ele subia ao monte, clamava a Deus e Deus respondia imediatamente. Mas Deus nem sempre diz sim com as respostas que ele dá. Muitas vezes ele te responde sim, ele te responde, mas não confirmando, dizendo sim para o que você quer. Ele diz sim quando o sim vai ser bom para você, porque ele conhece o amanhã. Ele sabe do seu e do meu amanhã. E muitas vezes nós pedimos coisas que amanhã vai nos prejudicar. E Deus sabe. E por isso ele não diz sim. Aí você se frustra porque Deus não te disse sim. Porque Deus não deu a resposta que você queria. Mas Deus responde. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes as pessoas pedem coisa a Deus que é pura vaidade, não é necessidade. Outros pedem alguma coisa para prejudicar outros. Então isso é quando se cumpre esse versículo: pedis e pedis mal, por isso não recebeis. Porque o nosso Deus, ele conhece o nosso interior também. E muito bem. Melhor do que eu, melhor do que você, ele conhece o meu e o seu interior. Não adianta você, com palavras, dizer para Deus algo que não é o que está no seu coração, porque ele conhece o mais profundo do nosso ser. E ele diz: a sua boca não está falando o que está no seu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Pessoas que só falam de ira, de ódio, de contenda, de confusão, porque é só isso que eles têm no coração. Então é só isso que eles podem passar para as pessoas, é só disso que eles vão falar, é só disso que vão comentar. Eu vejo pessoas nas redes sociais que tudo que fala: eu ia quebrar a cara, eu vou quebrar a cara, eu devia ter quebrado a cara dele, a cara dela, misericórdia. As pessoas falam como se a pessoa tivesse cara para ser pandeiro, para qualquer um meter a mão, esquecendo que ele também tem. E quando eu era criança, minha mãe me dizia assim: quando você for dar, leve um saquinho para trazer também. A gente se juntava lá nas beiradas dos açudes, que a gente morava no interior. E ali, às vezes, juntava muitos adolescentes, muita criança, e acabava brigando lá. E uns, às vezes, agrediam o outro. E, às vezes, chegava em casa chorando e minha mãe dizia: quando for dar, leve um saquinho para trazer também. E é verdade. Muitas vezes, você acha que vai quebrar a cara de alguém, e alguém vai e quebra a sua. Violência só gera violência. Se uma pessoa lhe provoca e você não aceitar a provocação, isso não vai te fazer mal. Se eu pego um copo aqui, coloco um copo aqui com veneno e te dou. Se você tomar, você vai envenenar e vai morrer.
Mas se você não tomar, aquele veneno não vai te fazer mal nenhum. Assim é a provocação. As pessoas que estão cheias de ira, elas te provocam, insistem em discutir com você, te provocando para ver se você se ira igual a ela. Se você não responder da mesma maneira, a ira fica só sobre aquela pessoa. Mas se você reagir discutindo também, xingando também, vai ser repartido com você. Aí você toma do veneno. Porque tem pessoas que são venenosas, cheias de veneno, estilam veneno. E com isso elas provocam outras pessoas, porque o maior prazer delas é ver a outra pessoa irada igual elas. Então nós temos que plantar a paz, o amor, porque uma pessoa que quer ser feliz com alguém tem que fazer o outro feliz também. Porque se você só maltrata uma pessoa, só xinga a pessoa, mal uma pessoa fala, você já está irado com grosseria. Você acha que essa pessoa vai morrer de amores por você? Claro que não vai. Essa pessoa vai lhe aborrecendo, a ponto de muitas vezes chegar a um ponto que não suporta mais o outro. Porque as pessoas agridem com palavras, que às vezes uma palavra é pior do que um tapa. Então nós não devemos agir dessa maneira. E as pessoas acham que Deus é obrigado a me dizer sim, a fazer o que eu quero. Não é. Deus não é nosso servo, nós é que somos servos dele. Ele é o nosso Senhor. Ele tem autoridade sobre a nossa vida. É Ele quem decide o que Ele quer para cada um de nós. E muitas vezes acontece algo de ruim na nossa vida, porque nós insistimos e Ele deixa acontecer. Ele permite, não é o que Ele quer, mas Ele permite. Então, quando você pedir algo para Deus, se a resposta for não, aceite, porque a resposta de Deus, a vontade de Deus, é sempre a melhor para você. Então, Deus disse não para Davi. Davi era segundo o coração de Deus, como está escrito na palavra de Deus. Mas Deus disse não para Davi. Deus não aceitou que Davi construísse o templo para adoração a Deus. Apesar dele ser segundo o coração de Deus, Deus não quis, Deus não aceitou, Deus disse não para ele. E hoje em dia nós vemos pessoas que, como Davi, né, que adulterou com aquela mulher e perdeu o direito de fazer a casa de Deus, que seria o sonho dele, né, fazer a casa de Deus. Ele não teve direito de fazer. E hoje em dia nós vemos pessoas, líderes espirituais, fazendo pior do que Davi, ou igual a Davi, e estão aí construindo templos, levando multidões atrás dele, tudo com engano, com a mentira. E essas pessoas não recebem e acham que é Deus que promete e não faz. Quando Deus promete, Ele faz. Muitas vezes o homem diz, ou a mulher, é profecia para todo lado. Quando você vê uma pessoa falando nas redes sociais, é só profecia, é só coisa boa. Mas os profetas do passado, eles não profetizavam só coisa boa, não. Eles profetizavam o que Deus mandava. E Deus não anda falando à toa, através de qualquer um profetinha por aí afora, toda hora e para todo mundo, não. Ele fala quando precisa. Ele fala para exortar, ele fala para consolar e ele fala para divertir. Não anda falando à toa, só prometendo bens e bens, não. Porque ele já prometeu que se nós obedecermos aos seus estatutos, as bênçãos nos seguirão. Basta isso. É promessa de Deus. Se você quer ter tudo de bom e de bênção na sua vida, é só obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, e as bênçãos virão sobre você. Não é um profeta ou outro que vai dizer o que vai acontecer na sua vida, não. Isso é coisa que as pessoas buscam, aí o homem fala para satisfazer o seu ego, e não acontece, e você se decepciona com Deus. Decepcione com o homem que falou, não foi Deus.